Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Visu Consult novamente. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao vídeo passado onde eu expliquei o que é a taxa de crescimento, como é que a empresa cresce, ou seja, ela gera lucro, ela investe, gera lucro, distribui dividendo, o que ela não distribui dividendo ela retém e com essa retenção ela vai aplicar novamente e dependendo de quanto for o retorno sobre o patrimônio líquido, cada investimento que ela faz, quanto que ela consegue retornar, tem vários tipos de retorno na verdade, tem o ROIC, tem o ROI, tem o ROA, tem vários, mas a gente está falando aqui do ROI em específico, retorno sobre patrimônio líquido, e aí a gente vai ver que empresas que crescem muito têm que ter um bom ROI, afinal de contas, quanto maior o ROI, mais qualquer dinheirinho que bota lá faz crescer. Isso é muito importante. Então, se você não assistiu, assiste o vídeo passado para você entender. Hoje a gente vai mostrar isso lá no Excel, como é que a gente consegue manipular os dados para poder chegar nesse mesmo resultado e diversos resultados diferentes, ver onde a gente pode mexer para poder melhorar ou piorar a situação, é claro, mas a gente vai tentar olhar então o que é o ROI nessa brincadeira toda e como a influência dele é gigantesca em empresas que conseguem pagar dividendo e ainda crescer, que é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. É claro, são poucas as empresas na bolsa que já tem esse patamar de ter um dividend yield legal, por exemplo, e ainda conseguir crescer, mas a gente tem, vai depender de outros fatores, como eu já falei, vai depender também do PVPA, vai depender do poder de lucro, e aí, no final das contas, o que você vai ter são empresas que têm uma boa capacidade, é óbvio. Tem empresa que ainda não está muito ali com dividendo, mas tende a crescer, tem outras que já têm um dividendo bom e ainda tende a crescer muito mais, e aí, com certeza, é o que todo mundo quer, né? Então, segue a gente aí no vídeo, se você gosta do conteúdo e gosta desse tipo de assunto, não esqueça de curtir, de compartilhar e vamos pro vídeo. Então vamos ver um exemplo prático agora aqui no Excel, ó. Investimento que a gente falou, ó, 4 mil, 1.000 de caixa e 3 mil de investimento, então 25,75 é a proporção. ROI de 25% que é o retorno sobre o PL, então veja, eu consigo qualquer valor que tem aqui multiplicar por 25%, vai sobrar 1.000. Se eu aumentar aqui, aumenta esse valor aqui de lucro também, porque o multiplicador é sempre 25. Mesmo que na vida real seja mais ou menos de vez em quando, a gente tem ali, vamos dizer, uma média de 25. Ok, então eu quero pagar 700 de dividendo, 70% então é o payout. E aí eu tenho uma retenção de 30%. Se eu tenho 100%, distribuo 70%, sobra 30%. O que eu estou fazendo então? Toda vez que eu colocar 30% lá, vou multiplicar esse 30% pelo 25% que eu estou multiplicando, que é o fator multiplicador, que é o ROI. Então eu tenho um aumento, um crescimento de 75%. Se eu retivesse 100%, o aumento era de 25%. Se eu retivesse 0%, o aumento era 0%, porque seria 0 vezes 25%. Mas se eu estou retendo 30%, então sobra 7,5%. E aí meu lucro retido é 300. Coloca esse dinheiro aqui no PL de novo, distribuo 25,75%, multiplico novamente agora o investimento novo pelos 25%, que é o ROI, e aí ó, aumenta o meu lucro. Aumentar, sempre vai aumentar o PL, aumentar a caixa, aumentar o investimento, multiplico pelo mesmo ROI, aumenta o lucro. Tá? Isso é uma realidade? Para muitas empresas isso é uma realidade, ela consegue sim ir multiplicando esse valor e aumentando, para outras empresas não. Quando ela começa a achar que não, ela passa a reter cada vez menos, é o que a gente vai fazer aqui. Ó. Eu acho que dentro de uma proporção eu posso cada vez ir pagando mais, até que daqui a 20 anos eu acho que eu não vou mais precisar ficar crescendo, eu não vou mais conseguir crescer, não vou mais conseguir fazer muita coisa com esse dinheiro, vou reter o mínimo possível ou chego a 0 de retenção, né? Distribuo tudo. Então note, olha para cá agora, quando você retém lucro, você tem capacidade de aumentar. Eu nunca vi empresa que consegue crescer sem ficar fazendo reinvestimento. Isso é muito difícil, muito complicado. Como contador e como investidor, eu não consigo ver lógica numa empresa que consegue fazer isso. Ela teria que melhorar sua margem, melhorar o seu ROI, sem que houvesse qualquer reinvestimento. Isso é muito difícil. Então a empresa tem que reter cada vez mais, tem que melhorar a tecnologia, melhorar o pessoal, investir em conhecimento, investir um monte de coisa para poder crescer. Então vamos voltar lá para poder você entender melhor quais os efeitos que isso vai causar. Presta atenção, nós temos aqui, ó, depois de 20 anos, um dividendo de 3.300. E aí eu estou seguindo agora, depois, botei mais 10 anos aqui, quer dizer que não vai mais mudar. No total, ó, 64 mil de dividendo distribuído em 30 anos, começando com 700. Aqui, ó, lucro total, 73 mil, isso quer dizer que você distribuiu ao longo do tempo 87% do payout. O restante veio aqui para o caixa, veio para o investimento. E aí proporciona que você tenha, do começo até esse pedaço aqui, 20 anos depois,
um aumento de 230% em 20 anos no seu lucro e no seu dividendo. O aumento também é substancial, bem maior você vai receber dividendo e isso é bom, né? E olha que ainda tem condições de melhorar. Como é que melhora? Agora pensa comigo. Vamos falar aqui de novo, nós dois aqui. Se nós temos condições de manipular o payout e temos condições de tentar fazer com que esse payout retorne para a gente sempre a mesma taxa, se a gente acreditar nisso, se a gente achar que é isso que dá para fazer, às vezes até melhorar, mas se a gente acredita nisso, então a gente tem que reinvestir cada vez mais. Então, empresas que acreditam que podem gerar mais resultado do que o seu acionista, seja majoritário ou minoritário, consegue fazer lá fora, ela vai reinvestindo nela mesma e aí aquele ciclo vai crescendo. Compra outra empresa, compra maquinário, melhora e vai crescendo. Vamos novamente voltar para o nosso exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina o seguinte, um exemplo prático agora. Eu não quero mais que no começo seja 700 de dividendos. Eu aceito receber menos no começo, 600, para poder depois receber mais. Então, estou recebendo menos no começo aqui, você fala, vai estar pagando menos dividendo, eu não gosto, eu quero mais. Não tem nada a ver. A empresa agora está retendo 40%. Multiplicando por 25% do ROI, já começa aqui, 10% de aumento em vez de 7,5%. Então, aumenta aqui, e aí aumenta o investimento, aumenta tudo, aumenta o lucro. Logo, você já está recebendo seus 700, 800. Olha o efeito, vou voltar aqui, Quando era 70% de payout, depois de 20 anos você estava recebendo 3.300 de dividendo. Agora, começando com 60, você está recebendo 4.800. Note que agora o seu dividendo total em 30 anos é 84 mil. Do outro jeito, era 64. Então, quanto mais a empresa retiver e ela tiver condições de crescer, é isso que você tem que procurar. Empresa que tem condições ainda de crescer e que tenha um ROI alto. Presta atenção, empresas boas para poder crescer são empresas então que tem ROI alto, porque é esse fator aqui que vai determinar tudo. A empresa pode até ficar brincando aqui de pagar menos ou mais payout, menos ou mais dividendos. Eu posso botar aqui, 500, pá, melhorou, Passou 7 mil em vez de 3.300 aqui, Agora eu quero botar só 300, ao contrário, a empresa deixa 70% lá, Passou para 14 mil o dividendo daqui a 20 anos em vez de 3 e pouco. Agora, legal, ela então tem sempre que sacrificar, toda empresa tem que sacrificar muito para poder fazer isso. E se a empresa tiver um ROI baixinho, adianta? Imagina o seguinte, a ROI da empresa é 5%. Olha lá, o dividendo, o que vai acontecer? Vou mexer no lugar certo aqui, A empresa então vai dar um lucro de 1.000 e eu vou dizer então que a empresa tem que investir 10 mil em vez de 4. Ela teve que colocar mais dinheiro, ou seja, mais dinheiro para poder crescer a mesma coisa, para poder gerar o mesmo lucro. Então o ROI dela é só 10. Se o ROI dela é só 10, tudo que você deixar aqui só cresce 10 em vez de crescer 25%. E aí, a empresa com ROI baixo, nesse caso 10%, cresce muito menos. O mesmo dividendo que você tem hoje de 700, daqui a 20 anos vai ser 1.600, não 3.300. Por quê? Porque essa empresa não tem capacidade multiplicadora. Então o ROI é importantíssimo, é o ROI que determina se a empresa tem capacidade ou não de crescimento. Então quando você pega qual é a bomba, aquilo que te dá um crescimento gigantesco, empresa com ROI alto e com retenção alta. Se a empresa consegue reter bastante e consegue com essa retenção multiplicar, ter um fator multiplicador que é o ROI muito alto, então essa empresa vai bombar, meu amigo. Imagina que em vez de 4 mil, essa empresa precisou investir só 2 para poder gerar o mesmo 1.000, ROI é 50%. Olha o que aconteceu aqui, você já começou recebendo 7 mil de dividendo, mas agora você tem 10 mil de dividendo daqui a 20 anos. Em vez de 3.300, você tem 10 mil. E aí, mesmo que você diminua isso aqui, que ela distribua mais ou menos, imagina que a empresa, além disso, distribui menos, distribui os mesmos 30%, 151 mil reais de dividendos, que começou com 700, ou começou com 300, que seja aqui não importa, né? Começou com 300, mas logo vai virar 151 mil de dividendo. Por que isso? Porque a empresa está crescendo baseado na sua retenção. Então, um dos maiores fatores que faz com que a gente consiga entender se uma empresa é boa para crescer e ainda paga um bom dividendo, é a empresa ter um ROI alto. Quando a empresa tem um ROI alto, se você comprar essa empresa por um bom valor, você vai ter um crescimento bacana. Quanto menor for esse valor inicial aqui, menor vai ser o seu valor no final. Então, quando você consegue achar uma empresa que está com um dividend yield, que ainda é bacana, mesmo que não seja muito alto, mas que você vê uma perspectiva grande de crescimento, aí você consegue
com certeza, ganhar muito dinheiro com o dividendo no futuro. E é isso que você tem que procurar. E é isso que a gente vai mostrar lá no nosso outro vídeo, que a gente vai mostrar lá no BI. Quais são então essas empresas? Existe isso na Bolsa? Tem empresa na Bolsa que tem uma boa taxa de crescimento, que tem um bom ROI? ROI até maior do que 50%? Tem. E a empresa pode crescer, dependendo de quanto tempo ela vai conseguir reter dinheiro e transformar isso, Pode ser que ela só consiga durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas a probabilidade aumenta sim, e é isso que você tem que procurar na Bolsa. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então é isso, veja, a gente fechou mostrando qual é a influência do ROI e da taxa de retenção no crescimento, mas o ROI é com certeza o filé mignon da brincadeira toda. Empresas que têm ROI muito alto, e tem empresa que tem ROI acima de 50%. Então, cada dinheiro que ela bota lá, cada 100 reais que ela coloca lá, gera 50, 60, 70 reais, imagina isso. Então, quanto mais ela retém, mais ela vai crescendo, porque esse é o poder que o retorno sobre o patrimônio líquido tem. É claro que não é um negócio constante, 25, 30, 40% sempre, ou nem é mesmo 5, 10, 15 sempre. É um negócio que varia, às vezes é mais, às vezes é menos, mas a empresa que é boa, ela consegue ir mantendo um ROI mais ou menos flat, ou seja, sem muita variação, e ela consegue continuar crescendo, e é isso que você procura. Se a empresa está distribuindo parte somente do lucro, está reinvestindo no outro, está colocando lá um retorno que é bacana, e você consegue enxergar que o dividend yield é bom e que o retorno é bom, e aí você vai ver que o crescimento é bom, e essa empresa no futuro vai te dar um dividend yield gigantesco. Então não adianta só olhar para dividend yield agora, tem que tentar pensar no futuro. Empresas boas pagadoras de dividendos são aquelas que têm dividendos constantes, crescentes, mas que principalmente têm um bom ROI para poder fazer com que esse negócio cresça cada vez mais. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de marcar o sininho e comenta se você já sabia disso, se você sabia fazer essa conta, como você enxerga isso, se você concorda, se você não concorda, faz aí a discussão acontecer e no próximo vídeo a gente vai lá para o BI, aí sim você vai enxergar como, utilizando os seus critérios, você consegue achar as empresas que se encaixam no seu perfil, mas de uma forma rápida, dinâmica e que com certeza você vai passar a usar sempre que você procurar empresas boas pagadoras de dividendo, hoje e no futuro.